Beleza, então, começando a gravação, vamos resolver mais um problema de programação dinâmica para a gente exercitar toda essa parada. Se a essa altura do campeonato você já não percebeu que vale a pena aprender, eu jogo a toalha, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que convencer, tá? O problema que a gente vai estar trabalhando, vamos pegar aqui, ele se chama subsequência comum. Eu vou colocar o começo aqui, include IO, include stdlib.h, main. Como é que funciona? Qual que é esse problema? Deixa eu explicar para vocês como é que é o problema e que a gente vai tentar resolver. Primeiro recursivo, resolve, mas a gente vai ver que ele resolve, mas ele engasga. E depois programação dinâmica. O grande pulo é tentar achar uma solução recursiva para o problema. Então isso aí é uma coisa que não vem fácil, só vem se você fizer várias tentativas de vários problemas, entendeu? A gente não pensa em soluções de forma recursiva, não é natural pensar de forma recursiva, é o que mais atrapalha. Existem algumas linguagens que te forçam a pensar recursivamente. Se você quiser um dia buscar aprender recursão, tenta ver uma linguagem funcional, por exemplo, tipo Haskell ou SML. Ali você tem que programar recursivamente, e aí o SML, por exemplo, vai te obrigar a programar recursivamente, e aí você vai aprender recursão mesmo. SML, por exemplo, não tem for, não tem while, não tem do while, não tem atualização de variável. Uma vez que você colocou um valor na variável, você não consegue mudar o valor da variável. Então a única coisa que sobra para você mexer e alterar é recursão. Mas tudo bem, chama SML a linguagem. Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é o problema que a gente vai fazer? É assim, ó. Vamos colocar aqui, esse daqui a gente vai colocar direto no código aqui. Eu vou colocar aqui Adenilson e vou colocar uma outra string que é o Adilson, certo? Adenilson e Adilson. Como é que funciona esse problema da substring comum? O que é uma substring? Uma substring é qualquer combinação de letras que exista na string original, de tal forma que as letras, a única coisa que eu tenho que respeitar é que elas apareçam na mesma ordem. Então, por exemplo, uma substring aqui pode ser isso aqui, pode ser A, E, I, O. A, E e O é uma substring, porque elas aparecem na mesma ordem. Aqui, uma substring seria D, L, S, N, certo? Elas também aparecem todas na mesma ordem. Então, oi? Não, tranquilo. Então, na verdade, isso aqui são substrings das duas palavras. O que a gente quer? A gente quer calcular qual que é a maior substring comum entre as duas palavras. Ela tem que ser substring da primeira e substring da segunda. Certo? Vamos lá. André, qual que você acha que daria a melhor substring da primeira, que também seria substring na segunda? Vamos resolver na mão isso aqui. Eu acho que seria o Edson. Não, cara, tem mais. Eu posso pegar o A e o D no começo. Entendeu? Eu posso pegar o A e o D. Isso aqui, ó. E aqui, por quê? Adilson é uma substring de Adenilson? Sim ou não? Sim, ela é. Repara, a substring, ela, do jeito que eu tinha feito o outro, ó. Olha só a outra substring que eu tinha colocado. A, E, I, O. Ela é uma substring. Por que ela é uma substring? Porque as letras aparecem na ordem igual na string original. É o A, depois o E, depois o I, depois o O. Está ok. Não é uma substring isso daqui, por exemplo. Só A não é uma substring. Eu não tenho como colocar o S, o O e depois o A. Agora, isso daqui é. Isso daqui, então, é uma substring. E essa daqui é uma substring no de baixo também, concorda? Então, na verdade, as substrings nesses dois casos aqui seriam essa. A gente vai fazer o problema, que é a versão mais simples que a gente vai resolver hoje,
e na verdade é a única que a gente vai resolver, que é assim. Qual que é o tamanho da maior substring comum? A gente não precisa dizer qual que ela é. Dizer qual que ela é também é interessante, a gente pode fazer isso, a gente pode pensar em resolver o problema de dizer qual que é a substring, mas por enquanto a gente não está preocupado em dizer qual que é a substring. A gente está preocupado em dizer qual que é o tamanho dessa substring, tá? Então a gente vai ter aqui um res que vai me dizer o substring comum, e eu vou passar o str1 e o str2, e ele vai me dizer qual que é o tamanho dessa substring. Tá, eu já vou resolver esse cara de uma forma não natural, não tão natural assim. Se a gente fosse resolver simplesmente recursivamente, a gente não faria isso, mas sabendo que a gente vai resolver com programação dinâmica, a gente já vai fazer da seguinte forma. A gente vai passar dois parâmetros adicionais, que é a posição dentro da substring que a gente está querendo que ele comece a analisar. Então, se eu passo isso, eu estou dizendo assim, confere essa string, mas começando na posição 0. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 3 aqui, ele está dizendo assim, olha, confere essa string, mas a string 1 só confere ele a partir da posição 3. Então seria Ilso e Adilson. Aí nesse caso a resposta seria Ilso, que é 4 a resposta, certo? Se eu colocar a posição 2, por exemplo, seria de novo 4, a resposta seria só Ilso. Isso aqui vai ficar, bem, isso aqui já vai ficar óbvio por que a gente está fazendo isso, porque a gente vai depois fazer programação dinâmica e a gente tem que ver o que varia nos parâmetros, tá? Depois disso a gente vai pegar, dar um printf, vamos colocar aqui o sc dessa string e dessa string é o d. E a gente vai passar a string 1, a string 2 e a resposta. Falta a gente dizer aqui como é que a gente vai calcular isso. Eu tenho o sc, ele vai passar uma posição 1 e vai passar uma string 1, ele vai passar uma posição 2 e vai passar uma string 2. Ok? E aí ele vai ter um res aqui. Vamos colocar o res recebendo 0 e vamos retornar o res. Então, se tudo correr bem, isso aqui vai compilar já. Vamos compilar, ver se está funcionando. É óbvio que não tem nada respondido aqui ainda, né? Vamos chamar ele de substring comum. Beleza, está compilando. Vamos pôr para rodar. Aqui, vamos fazer diferente. Aqui estou falando que eu vou colocar hardcode, mas não vamos colocar hardcode, não. Vamos fazer assim, ó. Esse cara aqui vai ser o argv da posição 1. E esse cara aqui vai ser o argv da posição 2. Assim, pelo menos, a gente não tem que ficar recompilando toda vez. E aí ele não gostou. Ah, tá. Por quê? Porque aí ele tem que ser ponteiro aqui, ponteiro aqui. E aí tira os cochetes. E vamos ver. Também não gostou. Por quê? Ah, tá. Entre vírgula. Beleza, agora foi. Vamos chamar ele uma vez e vamos passar substring comum. Eu vou passar aqui a Denilson e a Dilson. Ele deu 0, obviamente, porque a gente não calculou nada. Agora a gente vai fazer o cálculo recursivo aqui, tá? Primeira coisa, a gente tem que verificar quais são os casos base. Eu estou lidando com string, normalmente o caso base para string é quando a string fica vazia, você terminou a string. Eu tenho a string 1 e eu vou até a posição P1. André, você sabe como é que você sabe que terminou uma string em C? Não sei se você lembra disso de CC1. Se não me engano, é quando o caractere da posição é /0. Exatamente. Então, esse aqui é o primeiro caso base. O primeiro caso base é se a primeira string já chegou no final, então qual que é a resposta? O que seria? Qual é a substring comum que pode ter entre um cara vazio e qualquer outra coisa? Nada, eles não podem ter nada em comum, concorda? Então é 0. Nós temos outro caso base, tá? A gente poderia juntar os dois casos bases, tá? É óbvio, poderia fazer um ou ali, mas vamos colocar explícito só para
para perceber que são dois casos base. Tá, aqui no primeiro caso base eu estou vendo que a string é vazia. Segundo caso base eu estou vendo que a primeira string é vazia. No segundo caso base eu estou vendo que a segunda string é vazia. Qual que vai ser a resposta aqui? Vai ser 0 também. Por fim, agora a gente caiu no caso que não é base. Agora a gente tem que começar a pensar. Tá, eu tinha aquelas duas strings que a gente estava trabalhando aqui. Adenilson e Adilson. Aqui a gente tem uma outra coisa que a gente pode pensar que é assim. Eu tenho a primeira string está na posição P1, a segunda string está na posição P2. Tem uma situação que é assim. Se o cara que está na posição P1 e o cara que está na posição P2, se eles forem iguais, então eu posso dizer que eles podem fazer parte da substring comum, concorda? Então a gente tem esse caso aqui, olha. Se o S da posição 1 é igual... O S1 da posição 1 é igual ao S2 da posição 2, então eu sei que... Eu não sei exatamente o que eu vou fazer aqui, mas eu sei que pelo menos esse cara que está na posição P1, e é o mesmo da posição P2, ele pode aparecer na substring comum. Então eu vou dizer aqui que a resposta vai ser 1, que é justamente esse cara que está na posição P1, mais o SSC eu vou avançar o cara da P1, vou avançar o cara da P2, porque os dois são iguais, e aí eu tenho a minha resposta. Certo? Está dizendo assim, se você tem dois caras e o começo deles são iguais, você não tem nada melhor para você fazer do que pegar e considerar esses dois caras na resposta final. Mas aí a gente tem a situação onde os dois caras não são iguais. E aí essa daqui tem que prestar bastante atenção, porque muitos problemas eles ficam nessa situação aqui. A gente tem que ver assim, se os dois caras, então, eles não são iguais, eu tenho que ver o que eu vou fazer agora para tentar achar a melhor substring comum. Você poderia imaginar que você simplesmente ignora esses dois caras e vai para frente, mas não é verdade. Imagine que a substring fosse essa aqui, olha, Adenilson, Adilson, olha lá, Adenilson, Adilson. Se eu tivesse esse cara, bem, isso aqui não vai servir como exemplo. Bem, tá, eu não vou conseguir montar um exemplo aqui, teria que ter pensado nisso antes. Mas o ponto é simplesmente descartar o cara que é diferente pode fazer com que você perca oportunidades lá na frente na hora de mostrar que você tem mais coisas em comum, certo? Então o que você tem que considerar? Você tem que considerar que você vai ter três casos. Primeiro caso, vamos chamar ele de SSC1, que é, você vai calcular avançando o P1 e avançando o P2. Avançando o P1 e avançando o P2 é realmente ignorando esse cara que está diferente. Nós temos um outro caso, que é avançando o P1, mas não avançando o P2. E nós temos um terceiro caso, que é não avançando o P1 e avançando o P2. Essas três chamadas recursivas, elas cobrem todas as possibilidades que você pode ter. Você pode, na primeira eu estou descartando esses dois caras, falando, cara, abandona, eu não vou conseguir juntar esses dois caras mesmo, vou deixar eles para trás. A outra é assim, cara, e se eu deixar para trás o cara da primeira, mas continuar com todo o restante da segunda? E por fim, isso aqui está falando, e se eu pegar e mantiver todo o cara da primeira e descartar o primeiro da segunda? Aí eu, com essas três chamadas recursivas, eu cobri as três posições. As três opções, na verdade. Eu cobri as três opções. Eu só tenho que saber qual que é a opção que vai me dar a resposta. E aí é simples. Eu vou colocar aqui, o res recebe o 1. Então, vamos imaginar que a primeira resposta poderia ser o 1. Se não, mas só que a gente vai comparar. Se a segunda resposta for maior do que o res, então o res vai ser a segunda resposta. Se não, se
Não, senão não. Depois, aqui eu tenho, o res tem o maior entre a primeira e a segunda resposta. E agora eu vou perguntar se a resposta 3 não é maior. Se ela for maior, o res vai ter a resposta 3. Ok? Eu concordo, eu admito, na verdade, que essa parte aqui não é uma coisa que vem naturalmente. Entender o que eu estou fazendo, o que está sendo feito da linha 14 até a linha 16 é realmente a dificuldade de você fazer a solução recursiva. Vem com prática, vem com exercício, se você fizer, vai no Geek for Geek lá e você vai achar um monte de exercícios de programação dinâmica, um monte mesmo que você pode testar para fazer, mas todos eles você teria que achar uma maneira de descobrir como é que eu faço a solução recursiva, ok? Beleza, vamos ver se funciona. Compila. Não compila. Por quê? Ah, faltou um C aqui. Compilou. Vamos pôr para rodar. Ele deu a resposta 6, que é a resposta que deveria dar realmente. Tá bom? Só que agora a gente vai falar Adenilson da Silva Simão e Adilson. Ele deu a resposta 6. Foi até rápido. Será? Adilson Luiz Bonifácio. Se vocês quiserem voltar daqui uns 3 meses, provavelmente eu vou ter a resposta. Beleza? 3 meses para ter essa resposta aqui. Provavelmente. Uma chance aí de não dar tempo. Oi? Provavelmente tem uma chance aí de não dar tempo. É, tem uma chance de não dar tempo. Mas a gente, bem, o que vocês têm para fazer nesses próximos 3 meses? Sair de casa, vocês não deveriam estar fazendo isso. Férias, daqui a pouco já. Ah, é, férias. Sim, férias. Certeza. Vamos lá. Não vai funcionar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara aqui mesmo, certo? Vamos pegar esse cara aqui mesmo e vamos transformar ele, vou chamar aqui de REC, deveria ter feito isso antes. Vamos resolver esse cara como uma solução recursiva. Perdão, programação dinâmica. Tá? Vou parar o vídeo e vamos fazer o último vídeo de hoje.